Companheiro, então, quem fará o estudo da noite de hoje para nós é o Fábio Barreto. Ele é um trabalhador da Casa Espírita Sentimento. E então nós passamos a palavra para ele. Minhas irmãs, meus irmãos, muito boa noite. Eu rogo a Deus que nos abençoe, ao Mestre Jesus, a quem todos nós amamos tão profundamente, né? Ao querido professor Eurípides Barçanufo, amigo, e aos doces Clara e Francisco de Assis, que são os patronos de nossa casa. Voltar à casa de Eurípides é sempre algo muito gratificante para o meu coração. Quando o Gilberto fez a gentileza de me convidar já, isso no início do ano, tudo bem, querido? Apesar de eu trabalhar tão distante, apesar de estar com 2 filhos, apesar de uma série de atividades, para mim é uma honra, um prazer imenso. E digo a vocês que me sinto extremamente beneficiado em ter a alegria de compartilhar esses minutos com vocês, essa conversa. Porque há anos atrás, e essa carinha de menino esconde a minha idade, mas eu já fui evangelizador de Eurípides. Evangelizei no Eurípides. Carlinhos, vou pensar aqui. Nós fundamos a Casa Espírita Sentimento há 14 anos. Então, Eurípides, por aí, um pouquinho menos de 20, eu tive a alegria de ser um dos trabalhadores dessa casa. E aí lidei, foi muito interessante, ainda muito novo, tudo bem, querido? Ainda muito novo, e participando, vivenciando assim, o relato das evangelizandas, né? Muitas meninas que vinham da colônia, algumas situações em que nós podíamos, né, com o amparo querido, esse professor desse mestre, que é Eurípides Barçanufo. E na sequência nós agrupamos e nos reunimos aqui nessa casa, porque ela era a sede do grupo de teatro. Como, salvo engano, ainda é agora, né? Mas e aí um grupo, havia pessoas daqui, eu que morava na época na Barra, frequentava o SEMA, vinham pessoas de outros lugares, e aí de algumas casas nós nos reunimos e fizemos diversas peças espíritas, e acabou gerando a semente bonita da criação de uma nova casa, que foi gestada aqui, dentro de Eurípides Barçanufo. Então, nós temos todos lá da Casa Espírita Sentimento, já há 14 anos, um carinho muito grande, um respeito e uma admiração pelo professor Eurípides, pelos trabalhadores, os voluntários dessa casa, de longa data. Então, para mim, é sinceramente uma alegria estar aqui. Nosso tema de hoje, queridos amigos, é do Livro dos Espíritos, questões 337 a 343. Isso vai na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7, Prelúdio do Retorno. Prelúdio sempre me remete a música clássica, né? Então, prelúdio. Mas o que nós vamos conversar aqui brevemente tem total pertinência e muito vinculado ao que a Maura disse agora há pouco. A balança, os débitos, créditos, a nossa vivência. A minha área jurídica não é a contabilidade, não é a matemática. Mas eu confesso que de minha parte sinto um pouco de receio, às vezes de umas tradições um tanto arraigadas, e que às vezes nós encontramos em algumas obras espíritas, que vem com uma tradição de culpa, de imposição. Não estou dizendo que isso foi dito, pelo contrário, achei belíssimo, a Maura foi muito feliz, e vou aproveitar muito do que ela, com tanta capacidade e com argúcia, colocou aqui. Mas às vezes, numa leitura mais rápida, uma leitura mais superficial, nós nos remetemos àqueles igrejismos dessa nossa irmã maravilhosa, que é a Igreja Católica, pela qual nós temos profundo respeito, e que hoje está representada por uma figura linda, por uma figura que tem arrebanhado novamente e divulgado a mensagem do Mestre Jesus, que é esse Papa Francisco, pelo qual devemos ter muito carinho. E ele que demonstra tanta humildade diante de um poder, diante de um Estado, o Vaticano é um Estado, diante de riquezas, ele tem sido muito feliz na condução da sua igreja. Mas nós, com o esclarecimento da doutrina espírita, mas por vezes já tendo passeado, se não nessa existência, em outras, pela igreja tradicional, nós às vezes nos remetemos a essa questão de culpa, o que é extremamente acorrentador, o que nos aprisiona a alma, meus amigos. A começar pela nossa concepção de vida, de balanço da vida,
e o nosso próprio sentido existencial. Pensamos em mercado. E hoje quase tudo pode ser comprado, é verdade? Muita coisa hoje. Imaginem, meus amigos, vou lhes narrar um fato. Lá na Carolina do Norte, existe uma pesquisadora chamada Harris, que ela supostamente, visando uma finalidade boa, que é fazer um controle de natalidade de pessoas drogadictas, viciadas, dependentes químicas, ela faz o seguinte nos Estados Unidos. Ela oferece $300 para a pessoa se esterilizar, fazer a laqueadura. É um comércio. Aqui no Brasil, a Constituição não autoriza comércio de órgãos, vou comprar um rim, tudo que é feito nesse sentido é ilegal, é ilícito, é crime. Mercadejar com órgãos humanos acontece, mas é crime. Mas lá nos Estados Unidos ela fez isso. Nós pensamos, poxa, mas até isso. Qual o valor da vida e o quanto nós temos tornado monetárias nossas relações? No Quênia, na África, essa ONG, que é lá da Carolina do Norte, oferece também aí $40, África, né? Lamentável, mas $40 para as nacionais ali, portadoras do vírus HIV, para também não procriarem e se submeterem a sistemas de procriação. Alguns vão dizer, acho muito certo. Outros vão dizer, é uma violência à liberdade sexual, à integridade física. Outros vão erigir aqui argumentos, não, mas é para o bem social, para o bem inclusive dela. Por outro lado, alguns diriam, mas como ela pode escolher? Como pode escolher, por exemplo, a americana, a drogadicta, a dependente química, que não consegue se afastar do vício, e aí não tem consciência, não tem a vontade livre, ela é quase coagida porque ela quer pegar aquele dinheiro para comprar mais droga. Como lidar com isso? Trazendo para casos mais próximos da nossa existência. Há pais e mães que pagam para os filhos lerem livros. Fábio, mas ele vai ler mais livro. Cada livro que você lê, meu filho, o papai vai te dar R$20. A menina começa a ler. Tem um aspecto positivo. Sim, estamos estimulando a leitura, a educação. Por outro lado, ele toma aquilo como obrigação e como contraprestação. E o valor verdadeiro da leitura se perde. O prazer que deveria ser adquirido por meio do hábito, e sim estimulado, mas não comprado, acaba se perdendo. Porque nós violentamos, nós desvalorizamos, nós conspurcamos verdadeiramente o valor daquilo que é tão nobre. Há outras questões, como barriga de aluguel, como situações que envolvam a própria doação do material genético masculino para a procriação. Mas agora trazendo um pouco mais para a nossa doutrina. Qual o valor que nós damos à nossa vida e qual o valor que nós temos dado às coisas ao nosso entorno? De fato, pensamos aqui como a Maura disse, qual o valor do que eu tenho feito? E aí para vir para o meu tema do prelúdio, a nossa existência. Nós aqui estamos cansados de ouvir, Fábio, eu venho aqui segunda, quinta, sábado, assisto 3 palestras por semana, tomo 4 passes. Só, a doutrina, ela muitas vezes está bastante clara para aqueles que não ingressaram pela primeira vez. Mas o tornar isso efetivo no nosso cotidiano é o grande desafio. Por que é um desafio? Porque é preciso ter um estímulo suficiente a me impulsionar a dizer, eu não vou beber porque eu sei que isso vai desequilibrar os meus centros de força. Isso não só vai prejudicar a minha atividade na casa espírita, como vai desarmonizar o meu perispírito com reflexo evidente no meu corpo físico. Não só isso, eu vou me encharcar e companheiros menos esclarecidos da espiritualidade vão se aproximar para aspirar essas emanações. Ou seja, eu não faço um mal só a mim mesmo. Eu pluralizo esse mal no entorno. O meu filho, a quem eu pago para ler um livro, eu vou dizer a ele, meu filho, não beba, porque beber não é bom. Mas a minha atitude é rigorosamente contrária àquilo que eu estou dizendo. É o político, né, que tem uma postura incompatível com o que ele diz, né, incondizente. O político diz para vocês, votem em mim porque eu sou confiável.
Vocês podem saber que eu vou falar a verdade. A linguagem dele não é essa. A postura diz, às vezes, muito mais do que o relato e a mensagem. Uma imagem traz, dentro da sua simbologia, muito mais conteúdo que, às vezes, algumas palavras. Tudo bem, querido? Então, nesse contexto, nós pensamos, como gerar isso na minha existência? Por quê? A nossa vida nesse momento, a nossa possibilidade, oportunidade de reencarnação, é algo fabuloso. É tão lindo. É tão especial. Mas, Fábio, eu vivo tão triste. Você não sabe, meu filho está usando drogas, meu marido é alcoólatra e eu sou codependente. Ah, você já conhece esse termo. Codependente é aquele que é afetado pela atitude de alguma pessoa ou que tenta controlar as atitudes dessa pessoa. Quando nós temos um ser que coabita, que vive sob o mesmo teto, a quem gostamos, que se lança a qualquer modalidade de vício, nós sofremos juntos e passamos a ser, numa linguagem técnica, codependentes. Há uma dificuldade imensa porque tentamos controlar a vida alheia e há um dado momento em que percebemos que não mais controlamos nem a nossa vida. Percebemos dificuldade à nossa volta, ou falamos demais, ou já não queremos falar mais nada. A ansiedade nos toma os dias, já nem vivemos. Pergunte a alguém, numa situação crítica, sem esclarecimento, muito cansado, muito aflito, e diga como está vivendo. E ela ou ele lhe responderá, estou sobrevivendo, e mal. Porque meu filho sai de noite, vende minhas coisas, volta agressivo. Eu tranco a porta do meu quarto com receio de que ele cometa algum ato contra mim. O irmão já não o suporta. E, meus amigos, isso é tão comum, mas é tão comum. E chegam aos borbotões nas varas criminais, pais e mães dilacerados, a ponto de pais e mães pedirem para que o filho fique trancafiado, porque é melhor que ficar na rua, onde não sabem onde estará, porque é melhor do que ele, no momento em que esteja sob o domínio do entorpecente, cometer delitos graves e talvez suprimir a vida de alguém. Nós, todos aqui, amigos, encontramos uma casa de luz e de amor e que há pessoas aqui qualificadas para nos ajudarem nesse processo que não é fácil. E digo, meus amigos, só há um lugar onde nós podemos encontrar a felicidade, que é dentro de nós mesmos. A felicidade possível nesse mundo. Mas é difícil encontrá-la. Não adianta buscarmos fora, não adianta buscarmos na idealização de uma família perfeita, ou no plano de saúde perfeito, na universidade, todos sentimentos legítimos. Mas a felicidade não está no nosso exterior. Porque tudo que pode perecer, tudo que pode estragar, tudo que pode ser roubado, não pode ser a felicidade, porque não é constante, além de ser extremamente frágil e volátil. A minha felicidade não pode estar na minha companheira. Por mais que eu ame a minha esposa, por mais que eu ame, no meu caso, meus 2 filhos, a minha felicidade, e o que me dá mais felicidade é estar com eles, mas eu não posso restringir a minha felicidade a conviver com eles. Eu preciso entender que eu devo criá-los porque eu sou um zelador e eles são criaturas divinas que o Pai me confiou para que os oriente até todo momento e sempre que eu puder, de todas as maneiras dignas, corretas e adequadas. Mas eles hão de ser criados e educados para serem seres do mundo, não se imiscuindo com as coisas do mundo, mas seres que sejam formados e formadores de opiniões voltadas para o bem, para a humanidade. Isso é tão complexo. Na teoria parece fácil. Na prática eu só tenho um filho, o filho sai e fica aquela aflição. Hoje muito mais fácil, tem celular, tem GPS. O pessoal mais antigo, né, não tinha nada. E aí uma dificuldade de contato, o filho saía, ninguém sabia que horas voltava. A mãe aflita, o pai também. Geralmente a mãe mais, né? Nesse contexto, meus amigos, o prelúdio do retorno à vida corporal é algo extremamente digno.
E Kardec aos espíritos, pergunta na questão 337, alguém pode ser compelido a trajar? Porque isso aqui é uma roupa. Nós somos muito apegados, né? Ficamos lá, é academia, todo mundo quer perder a barriguinha, e é verdade, é bom cuidar do corpo, né? É cuidar do corpo que é instrumento divino, mas sobretudo é preciso cuidar do espírito. Há muita atenção para a última camada, para as demais camadas há menos dedicação ao tempo. Mas nós nos preocupamos muito e podemos ser compelidos a ver um corpo do qual, em princípio, na erraticidade, ou seja, antes de encarnarmos, eu não gostaria. Ah, Fábio, eu vim com miopia, eu vim com uma dificuldade na perna, cambaleante, eu tenho um problema renal, meu coração apresenta um defeito no batimento, o meu fígado é gorduroso, eu não consigo reduzir a taxa de colesterol. Eu não pedi isso, não pedi? Depende. O bonito da doutrina espírita é que tudo depende da sua compreensão, tudo depende do seu grau evolutivo e tudo depende do que é mais útil e proveitoso para você. O planejamento reencarnatório, meus amigos, de cada um de nós é algo extremamente detido, meticuloso. Não se vem por acaso. Eu vim nessa família por acaso, o meu corpo é assim, porque era o que estava passando, os corpos passando naquela fábrica de corpos, e aí eu passei, homem ou mulher, homem, opa, não, vamos lá, moreno loiro. Não é assim, né? Não é assim. Em primeiro lugar, porque o nosso perispírito é o modelo organizador biológico do nosso corpo. O professor Hernani Andrade, um gênio, tudo que ele escreveu vale a pena ser lido. Ele desencarnou. Ele nos diz sobre o MOB, o modelo organizador biológico, o psicossoma. Sobre o perispírito, a propósito, eu recomendo, quem quiser se aprofundar, um livro do professor e magistrado Zalmino Zimmermann. É o melhor livro sobre perispírito da atualidade. Existe um ótimo, claro, do José Jorge, que é uma compilação dos vários trechos, mas leiam o Zalmino Zimmermann, ou pelo menos busquem de perispírito, é excepcional. Ele tem um também sobre teoria da mediunidade, que também é primoroso. Mas o nosso corpo, ele organiza, ou melhor, ele é organizado a partir desse molde do nosso perispírito, em que, sem discutir onde exatamente o espírito ou o perispírito, mas em que estão registradas e grafadas as nossas experiências, e que darão resultado, e o nosso corpo será o mais adequado à nossa existência. E consentâneo, de acordo com aquilo que também fizemos. Fábio, eu sou estéril, queria tanto ter um filho, mas os meus órgãos, o meu sistema reprodutor é cheio de dificuldades. Tantas mães, meus irmãos, é tão interessante isso, tenho ouvido o relato, tantas mães, inclusive mulheres que já engravidaram, atualmente têm dificuldade em ou engravidar de novo ou engravidar pela primeira vez. E às vezes são pediatras, são médicas, são cientistas. Alguns estudos recentes dizem é o estresse, o mal do século, a ansiedade, que evidentemente produz reações. Mas é preciso entender que, e sempre, se Deus permite que a ciência produza sistemas e que nos permitam sanar aquela dificuldade, ultrapassar aquele problema, que nós busquemos, evidentemente. Mas qualquer reflexo do nosso corpo vem por esse molde do perispírito. E não é uma dispersão, algo sem organização. Eu não passo ali pela casa como um espírito desencarnado, vejo que o marido e a mulher estão se relacionando e digo, opa, estou na fila, é esse aqui. Existe toda uma teia de uma capilaridade que nós mal podemos dimensionar, das relações estabelecidas, o que é melhor para você, o que é melhor para aquele pai, o que é melhor para aquela mãe, as pessoas em torno, o ambiente onde eu nasci, a cidade onde minha mãe me deu a luz, tudo isso tem um contexto. E, muitas vezes, o nosso corpo não reflete aquilo que talvez quiséssemos. A mulher, então, está sempre insatisfeita, né? A mulher que tem o cabelo enrolado quer alisar. Quem quer tem liso, você vê as japonesas, as chinesas, elas fazem
Há um tempo atrás era permanente, eu me entrego, né? Falo permanente, agora não sei. Então fazem os sistemas, e o formal correndo à vontade, né? As pranchinhas aí. Geralmente nós temos algo que não agrade, e na verdade a pergunta 337 diz exatamente isso. Pode alguém ser compelido? Posso ser, enquanto espírito, submetido a ter um corpo do qual não gostaria, o que não me agrada? Certamente. Por quê? A doutrina espírita, que é fantástica, nos traz um conceito primordial, que é do livre-arbítrio. Livre escolha. Mas livre escolha dentro de limites e dentro da sua compreensão. Posso falar para o meu filho Bernardo, de 5 anos, meu filho, escolhe o que você quer fazer. Ele, papai, quero enfiar o dedo na tomada e na água. Ele não tem compreensão. Papai, quero atravessar a rua atrás da bola e vou sem olhar um carro. Nós, meus amigos, ainda somos crianças espirituais. Nosso grau de evolução ainda, embora feliz, tenhamos caminhado e temos que ter a alegria, não a vaidade nem o orgulho, mas a alegria de perceber que já somos melhores do que éramos há 15 anos atrás. Pouca coisa, mas felizmente avançamos. Mas numa avaliação universal, a nossa evolução ainda é muito diminuta, muito simples. E não temos essa potencialidade de compreender e escolher exatamente o que seria melhor para nós. Por isso, Deus, na sua magnitude, na sua magnificência, Ele, através dos benfeitores, e há diversos grupos especializados em coordenar, em avaliar, em pensar, e aí organizar a nossa reencarnação para o corpo mais propício. Mas, Fábio, nós temos aqui um trabalho fabuloso. Dona Meca, aqui do lado. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Vá lá visitar. O Casalar, aqui próximo. Trabalhos fantásticos, também plantinhas, né? Oriundas, com as raízes profundas aqui, gestadas aqui. E que com o trabalho de muita gente aqui, hoje tem uma dimensão muito respeitável e é referência, inclusive fora do Rio de Janeiro. Fábio, fui no Dona Meca e vi uma criança tão deformada, não consegue ficar em pé, não consegue mexer os braços, se movimentar, mal consegue se expressar oralmente e vocalmente. Essa criança pediu para vir nesse corpo? Talvez. Eu não tenho condições de dizer se pediu, se foi imposto. Dentro da compreensão de espíritos muito mais elevados e esclarecidos que nós, houve uma decisão de que, por bem, o melhor para aquele espírito seria habitar aquele corpo. Por isso, não vejam com peninha, vejam com amor. É óbvio que há compaixão, mas o sentimento de piedade não deve ser comparado com tristeza ou coitado, não. Aquele espírito está na melhor oportunidade para aquele momento em que ele se encontra. E Deus, na sua grandeza, permitiu que ele viesse exatamente da forma mais útil e adequada. Fábio, mas é útil vir sem movimentar as mãos? Sim. Para quem se suicidou nas últimas 5 encarnações, não poder se suicidar nessa encarnação é uma bênção divina. Evidentemente, como disse a Maura, há reflexo do que nós fazemos. Embora a matemática, e na matemática pura 2 mais 2, o resultado não é 4. Né? Aqueles matemáticos, a gente tem a alegria de ter agora um jovem, né, um prêmio Nobel de matemática, isso é uma alegria ter um brasileiro. Mas há um dinamismo, e nós temos que compreender que nós vivenciamos o que é melhor. E que aquele corpo, com exemplos muito claros aqui, de especiais, mas pode ser na nossa casa. Fábio, meu filho tem uma dificuldade de tal grau, a minha esposa, minha filha, tudo isso pode ser pedido, mas pode ser imposto, mas, sobretudo, é sempre avaliado e é uma equipe primorosa a escolher o que é melhor para cada um de nós. Tudo bem. E aí se pergunta o seguinte, na sequência, mas esse retorno, esse prelúdio, ele traz ansiedade? Aí a companheira, eu sou ansiosa com tudo. Eu já estou pensando no Natal.
estamos aqui, mas eu já estou pensando no Natal, Dia dos Pais já passou, Dia das Crianças já organizei, estou ansiosa com a quarta-feira da semana que vem. Ser organizado é diferente de ser ansioso. É ótimo que você se programe, é ótimo que você consiga encadear as suas atividades. E quem mais atividades faz, mais coisas consegue fazer, né? Porque não tem muito tempo desperdiçado e consegue, de uma forma ativa, ser proativo. Mas a ansiedade, meus amigos, tem sido sede de inúmeros transtornos. As pessoas têm muita dor de cabeça, cefaleia, tem mal-estar, muito típico, né? Gastrites, úlceras, dificuldade de se comunicar. Fábio, eu vou ter uma entrevista de emprego, estou tão ansiosa, nem dormi essa noite. Aí eu tomei um monte de remédio para dormir. Aí acordei e não estou passando bem, aí tomei um remédio para acordar. Aí estou presa, porque não consigo ir no banheiro, tomei um remédio para ir no banheiro, e aí fiquei preso demais, tive que tomar depois um para soltar. Então, a gente acaba vivendo à base, né, da alopatia de remédios, porque nós temos que encontrar dentro de nós, conseguir produzir uma paz que é essa felicidade. O estudo, a dedicação ao bem, a reflexão diária, a meditação, todos são instrumentos para que a gente conquiste essa paz, que não é simples, não é nada simples. Fábio, como é que eu posso ter paz com uma vizinha em cima, está vazando, eu falo com ela, eu não consigo entrar no elevador, meu vizinho no final de semana fica ligando aquele som alto, me incomoda, me atrapalha, chega a visita dele, para o carro na frente da minha casa, eu não suporto isso. Para vir para cá, o ônibus me fecha, o táxi me fecha, a van me fecha, eu não aguento. Eu vou largar o carro, eu não quero mais. Calma, respira fundo. Deixemos de ser reativos, porque toda dificuldade que nos remete a uma agressividade, a um desequilíbrio, é uma lição da qual ainda não aprendemos, e que enquanto não soubermos lidar com ela, ela vai se repetir, e vai se reiterar, até que aquilo já não nos incomode e saibamos lidar com naturalidade. Ah, eu tenho que me habituar com o mal e não falar nada. O critério é simples. São dois, a regra básica. Fazer ao outro o que você gostaria que te fizessem. Fábio, eu sei, mas essa regra não se aplica ao meu caso, porque eu nunca pararia meu carro na garagem do outro impedindo a minha entrada. Segunda regra, se fosse o Mestre Jesus, o que ele faria? Ah, mas eu não sou Jesus. Claro que não somos, nenhum de nós. Mas a regra de como agir. Se fosse o Mestre Jesus, o que ele faria? Dialogue mais. Fábio, não tem diálogo. Use dos meios adequados, necessários e moderados. Se for algum caso grave, até recorra, se for o caso, ligue para as autoridades competentes para que elas resolvam isso. Mas não ofenda, não agrida, não xingue, não diminua o seu padrão vibratório, perdendo a oportunidade, porque nessa existência corporal, todos que estamos aqui, temos portas abertas de esclarecimento incomparáveis. Aqui, estudando na casa de Eurípides Barçanufo, nós saberemos com precisão por que viemos, não exatamente individualmente, mas qual o sentido desse prelúdio, o que devemos fazer e o que nos aguarda no retorno à vida espiritual. Então nós temos a ansiedade nesse prelúdio, nesse retorno? Claro que há. Os espíritos respondem a Kardec. Porque imaginem, meus amigos, eu tenho uma menininha também, Maria Clara tem 1 ano e 3 meses. O retorno é muito complicado. Há quem diga que, não, ela chora porque agora é que ela entendeu que reencarnou, né? É complexo. A própria saída é complexa, né? Era quentinho, não precisava comer, estava no escurinho, na aguinha, de repente já sai no frio, tem que comer, cortam a sua fonte de alimentação, enfiam um tubo para... né? A criança já sai, reencarnou. Isso aqui é mundo de provas e expiações. Não tem moleza aqui, não. Não, mas vamos tornar o parto mais humanizado. Aqui vai ser ótimo, mas não vai ser fácil.
Ninguém disse que ia ser simplório. Mas o crescimento e as coisas boas e preciosas demandam esforço, exigem esforço. E via de regra, o que chega fácil vai embora fácil. O que nós nos esforçamos, nos empenhamos, nos dedicamos, a isso conferimos um valor adequado, correto. Então há essa ansiedade, dizem os espíritos, porque era como se fosse um capitão de um barco, que vai, ingressa, tem ideia do destino, mas não sabe dos maremotos, não sabe com certeza das correntes que vai enfrentar, das ondas, eventuais tsunamis, somos nós. Só que nós nesse ponto já sabemos. E aqui estamos com um grande dilema. Vamos aproveitar ou não vamos? Fábio, meu marido me traiu. Eu estou com vontade de esganar. O que eu faço? Reflete no seu coração. Ah, meu chefe me trata mal. Minha colega de trabalho está passando a perna em mim. As decisões são suas. Suas. E a responsabilidade é sua. O que é correto, o que não é. Use esses 2 critérios. Pense, faça o melhor, máximo bem possível. E se fosse Jesus, o que faria? Fábio, não estou conseguindo, está muito difícil. Vem procurar atendimento fraterno aqui. Aqui podem te ajudar. É muito difícil sair de crises complexas. O adultério, que infelizmente é tão comum, hoje na modalidade virtual. Né? A internet é um instrumento que aproximou os distantes e distanciou os próximos. As pessoas sentam na mesa e fica cada um aqui, ó, marido e mulher. Cada um, aí vai comendo aqui, não troca uma palavra no restaurante. A criança está no quarto, se a casa de vocês é grande, no outro andar, manda mensagem para o pai, dentro de casa. Dentro de casa. Aí é melhor que gritar, mas calma. Calma, eu sou extremamente favorável à tecnologia, mas não a ponto de nos separar. Fábio, eu tenho 850 amigos. Sim, mas quantos de verdade? Com quem você conversa? Pois é. Não, ou no Twitter, né, que eu avanço, até na época, a capa da época. O Twitter, eu tenho, sei lá, 1000 seguidores. Amigo não segue. Quem segue é a polícia, né? Eu não quero ninguém me seguindo, eu quero compartilhar momentos de verdade. Há um ultra exibicionismo, né? Porque a pessoa não curte mais o momento. Eu estou no show, não quero dizer que estou no... Eu quero mostrar que eu estou no show para o outro, para todo mundo. Para todos os amigos, que na verdade eu quero me mostrar, eu quero me exibir. Eu estou comendo, tiro foto da minha comida. Pode ser para compartilhar, é algo positivo. Ah, que bom, olha que legal, estou feliz. Mas não, eu estou comendo, meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada, meu peguete, está ali e tal. E aí eu estou comendo, mas a gente não conversa, eu mostro a foto. Aí eu quero que as minhas amigas vejam. Calma, gente. Vamos fazer uma coisa de cada vez. A existência ela tem que ser aprimorada e valorizada. Eu estou comendo, eu estou comendo. Eu vou dormir, eu vou dormir. Eu vou ler, eu vou ler. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Ver televisão, conversar, mandar mensagem. Calma. Isso gera ansiedade. E aí nós não estamos aproveitando. Percebam, não é uma regra. Eu tirei foto porque eu queria compartilhar, que legal. Tem uma amiga que já comeu aqui, ótimo. Ninguém está proibido de nada, porque a doutrina espírita não tem proibições, tem orientações e responsabilidade. O mérito ou demérito das suas ações é seu. Seu. Está nas suas mãos. A felicidade. Você quer ser feliz ou não quer? Porque essa é a alternativa. E a alternativa, quando você abre, são 2 opções a princípio. Nessa vida, nós podemos ter a felicidade possível no mundo complexo, ou eu posso escolher ser infeliz e você infeliz. E me amargurando e me torturando, dizendo, eu não mereço, eu tenho preocupações, mas as minhas preocupações não são importantes. São importantes sim. Lide com elas, avalie, busque ajuda, inclusive psicológica. Muito importante. Alguém que nos ajuda a perceber a nossa existência de outra forma. Não é o psicólogo que vai dizer, e aí a orientação, infelizmente, triste, chega lá na hora, separa, faz plástica, vai viver a sua vida, vai... Não é isso. Nós somos espíritas. Nós temos padrões de moralidade dos quais não podemos nos desvencilhar. Nós não podemos estragar a nossa existência. Não podemos nos permitir isso. Fábio, já errei muito, então vira a chave. Daqui para frente não erra mais. Mas eu gosto. Procura ajuda aqui na casa. Faz tratamento, lê livro. Porque só incide no vício, porque isso traz algum tipo de prazer. Alguma reação química.
e as companhias que nos rodeiam, nesse prelúdio da existência, o que é mais importante que nós tenhamos aqui é perceber que é o que temos de mais precioso, essa existência, a nossa conexão com Deus, e que não podemos nem dar a nossa felicidade para na mão do outro, nem permitir que o outro nos provoque tristeza profunda, e nem deixar que a vida passe sem produzir coisas úteis. Há tanto a se fazer na nossa casa, na casa espírita, em volta. Começa dentro de casa, meus amigos. Eu não preciso ir aqui no sodalício das velhinhas cegas, que é um trabalho lindo. Mas lá é mais fácil conversar do que conversar com o maridão, né? Chega lá, o maridão no sofá, né, largado, cheio de ordem, o feijão está ruim, a comida está fria, e você já está chateado. É uma série de mágoas que vão no curso da existência, aquelas mágoas crescem, você está com uma panela de pressão querendo levantar aquele biquinho para explodir. Procura ajuda. Pensa em Deus mais. Temos rezado pouco, meus amigos, e permitido que as preocupações do cotidiano nos desviem do foco principal, que é fazer o bem, que é fazer a nossa reforma íntima, que é viver o amor com Jesus. É complexo, eu sei. Tudo que eu falo muito para mim também. Sempre em primeiro lugar. Mas nós não podemos desistir. Se nós desistirmos de nós mesmos, vai ficar muito difícil ajudar. Por mais que tenha o amparo maciço da espiritualidade, se nós não tomarmos as rédeas da nossa existência e decidirmos, doravante, daqui para frente, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais fazer mal para os outros e nem a mim mesmo. Porque isso, no fundo, me incomoda um pouco. Já não incomoda muito, mas ainda me incomoda. Eu sei que está errado. Quando acaba, eu me martirizo. Por que viver com sombras? Por que viver com as culpas que eu citava no início? Vamos abrir mão das culpas. E começar a projetar as nossas energias no que é edificante. E você vai encontrar algo que te leve a essa paz interior. Para que aqueles momentos que antecederam a nossa ansiedade, antes de nascer, se transformem em alegria no nosso retorno. Outra questão dentro dessas 337 a 343, os espíritos falam, e o momento da perturbação? Porque nós sabemos que o espírito se liga desde a concepção que se completa no nascimento. Então, desde a concepção, por isso a gente diz a pílula do dia seguinte, é abortiva se existe a concepção e a ligação desde a concepção. Discutiu, não teve a concepção ainda. Temos cuidado, busquemos estudar isso para não incidir em erros. É evidente que todas as nossas atitudes, tudo é na medida da nossa culpabilidade, da nossa compreensão. Mas tomemos bastante cuidado. E a pessoa diz, o Kardec pergunta aos espíritos, como é a perturbação? Porque nós sabemos que ao desencarnarmos, passamos por um estado de perturbação que é tanto mais curto quanto menos materializada e sensualizada seja a nossa vida, para então nos percebermos desencarnados. Como essa perturbação, eu fico com um problema mental? Não. É como se fosse um acordar depois de um sono profundo. Você acorda tateando, cadê meu óculos, né? E tô do outro lado da cama, dormir no sofá. Mais ou menos isso, uma compreensão. É só para a gente tentar compreender, evidentemente não é similar, mas para a gente entender que tipo de perturbação é essa que existe quando desencarnamos. Quando encarnamos também. E nessas perguntas que me couberam, os espíritos dizem, essa perturbação, ela é maior que a perturbação em regra do desencarne. Ela é mais longa e um pouquinho mais sofrível. Mas há perguntas também interessantes. Tudo bem, tem ansiedade. Eu já sei que eu não disputo o corpo. E alguém vai comigo? Tem alguém para me ajudar? Tem algum amigo espiritual ali no momento? Porque eu sou o comandante de um barco. Aí já me fala em tsunami. Poxa, não tem ninguém do meu lado ali para dar uma... Companheiro, vai com coragem. Estaremos do seu lado. Confiamos em você. Você se preparou, fez cursos, entendeu, estudou, tem consciência, pediu para voltar nessa família, para se redimir de débitos, para amparar esses espíritos, os quais você fez com que falhassem ou que caíssem. Agora, não tem ninguém do meu lado? Tem, não tem? Ou como é mais adequado sempre dizer? Depende.
Depende. Qual o seu grau de evolução? As relações que você estabelece na espiritualidade são de amor ou são de ódio? Você é subjugado lá também? Você é escravizado? Você faz parte de uma falange? De uma legião de espíritos perturbadores? Ou os laços que você mantém na espiritualidade com os desencarnados, seus pares, são de afeição? Os espíritos dizem, se você mantém laços de afeição, certamente vai estar amparado. E mais, eles muitas vezes seguem conosco, quando evidentemente permitido, durante a nossa existência. Além do nosso mentor, alguns chamam de guia, alguns chamam de anjo, que é sempre um espírito mais evoluído que cada um de nós, e todos nós temos, com o qual nós devemos estabelecer vínculos mais próximos. Rezemos todo dia e conversemos com o nosso mentor, tentando entender, perceber, ouvir os seus conselhos, os seus ensinamentos. Fábio, eu já vi o meu, já me falaram do meu. Ah, Fábio, eu não tenho a menor ideia de como ele se apresenta. Menos a apresentação, mais o sentimento e a força do vínculo que vocês vão estabelecer. A alegria a alguém mais evoluído que te orienta é que você ouça e siga no caminho, distribuindo, né, bons frutos das sementes plantadas. Mas, a par desse, há espíritos, companheiros, amigos, que quando autorizados, seguem conosco também nos ajudando. E muitas vezes estiveram ali no nosso reencarne, no nosso ato da concepção até o nascimento, e nos acompanharam. Estão conosco. A última pergunta que me cabe, já nos últimos minutinhos, ela diz o seguinte: mas então são essas pessoas que eu vejo nos sonhos? Podem ser as pessoas que eu vejo nos sonhos que eu não conheço, nunca vi aqui, nunca travei nenhum tipo de relacionamento aqui encarnado, mas aparece toda vez no meu sonho alguma pessoa boa, que me diz coisas boas, que me estimula, que me fala para... Pode ser. Muitas vezes são esses companheiros, respondem os espíritos. Na questão 343 do Livro dos Espíritos. Então aquele que apareceu no meu sonho é um espírito amigo que estava no momento em que eu reencarnei. Não é isso. Pode ser. Calma. Calma com essas conclusões tão rígidas e às vezes sem tanto conhecimento. Mas basicamente, meus amigos, esse prelúdio faz com que a gente agora decida por gratificar, construir a nossa felicidade, frutificar a nossa existência e dar alegria a essa pleiade, às vezes são muitos, ao nosso mentor, aos nossos companheiros, a todos esses amigos que estão vibrando por nós, vibrando, torcendo, para que dessa vez a gente não fale mais, a gente não caia mais novamente nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades. E não é preciso que ninguém diga. Cada um de nós, avaliando-se intimamente, vai saber: eu tenho problema, eu tenho um distúrbio sexual, um distúrbio alimentar, sou uma pessoa extremamente violenta, eu tenho tendências suicidas. Cada um de nós faça a sua avaliação e perceba que maravilha podermos estar juntos, trazendo esse esclarecimento, mas que ele consiga invadir toda a nossa compreensão, todas as camadas das quais somos compostos, para que na nossa vivência, quando chegar o momento de nós regressarmos, quando Deus assim determinar, e pode ser breve. Tivemos ontem Eduardo Campos, o candidato tão novo, para a gente é novo, né? 49 anos, no auge, a princípio da sua carreira política. O momento do desencarne, meus amigos, que não é fatalidade, basta estudar doutrina espírita, pode ser longo, pode estar bem distante no tempo, pode não estar tão distante. É preciso que nos preparemos para essa volta, com menos, volto a dizer, menos sombras e menos culpas. Não nos tornaremos perfeitos nessa existência, mas podemos sair daqui com um tantinho mais de iluminação,
se não holofotes de luz, que seja um fósforo simples, mas na escuridão mais espessa, nas nuvens mais escuras, nas noites mais tortuosas, um palito de fósforo ilumina bastante e não se apaga. Amigos, muito obrigado pelos minutos de atenção. Que Deus nos ampare profundamente. Estamos juntos nessa caminhada, cada um na sua caminhada individual e todos comprometidos coletivamente, inclusive com a espiritualidade amiga dessa casa de amor que cuida de todos nós, para que nós possamos alegrá-los e alegrar o nosso próprio coração, trazendo paz e compartilhando essa serenidade, esse bem, à nossa volta. Graças a Deus.